Você já parou para pensar que nem todos os que falam de Deus serão salvos? Que nem todos os que frequentam igrejas, leem a Bíblia e até proclamam o nome de Jesus estarão no céu? Essa pode ser uma das verdades mais desconfortáveis de toda a fé cristã. Mas é uma realidade que as Escrituras não apenas insinuam, elas declaram com clareza. E ignorar isso é correr o risco mais perigoso da vida, viver achando que está salvo e descobrir tarde demais que estava errado. Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo creem que estão no caminho certo. Elas fazem orações, seguem tradições, participam de celebrações, mas no fundo vivem alheias a um princípio espiritual fundamental. Deus não se impressiona com aparências. Ele sonda o coração. E nem todos os corações que se dizem dele realmente são. Jesus disse, em Mateus capítulo 7, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Reflita profundamente sobre isso. Essas palavras não foram ditas por um pregador moderno, nem por um profeta do Antigo Testamento. Foram ditas pelo próprio Cristo, o mesmo que andou com pecadores, que curou enfermos, que acolheu rejeitados. Esse mesmo Jesus também advertiu que no dia do juízo, muitos se apresentarão diante dele, cheios de argumentos religiosos, e ouvirão a sentença mais dura possível. Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como isso é possível? Como alguém pode pensar que está salvo e mesmo assim ser rejeitado por Deus? A resposta está nas profundezas da alma. Não é a presença na igreja, o conhecimento bíblico ou a aparência de santidade que salva. É a transformação interior. E essa transformação só acontece quando há entrega genuína, arrependimento verdadeiro e uma fé viva, sustentada por obras que revelam o novo nascimento. Essa mensagem é uma convocação, um espelho espiritual, um alerta antes que seja tarde, porque a salvação é oferecida a todos, mas não será recebida por todos. E talvez, sem saber, muitos estejam seguindo exatamente os passos que os afastam da eternidade com Deus. Por isso, preste atenção. Cada palavra que você ouvir a partir de agora pode ser a diferença entre a luz e as trevas, entre o céu e a perdição. Sim, Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça de Deus nunca se contradiz. O que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele ordena, Ele exige. E quando Ele afirma que só há um caminho, isso não é poesia, é um decreto eterno. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nessa tensão, porque a verdade que liberta, antes de tudo, confronta. E o primeiro passo é entender que nem todo mundo será salvo. Porque no fim, é isso que vai contar. Não importa quantos seguidores você tem, quantas pregações ouviu, quantas vezes você doou ou ajudou alguém.
somente os verdadeiramente lavados por esse sangue serão reconhecidos no céu. Talvez agora você esteja pensando: será que eu sou um desses 7 tipos? E essa pergunta já mostra algo precioso. Você está disposto a ser confrontado. A inquietação é o início do arrependimento. A dúvida saudável é o caminho para a luz. Não há outro caminho. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma bondade humana é capaz de abrir as portas do céu. O pecado nos separou de Deus. E só há uma ponte que restaura essa comunhão: a cruz. Por isso, a primeira grande tragédia da alma é rejeitar essa ponte. E talvez nesse momento você pense: mas eu creio em Deus. Sim, mas isso não é suficiente. Tiago escreveu que até os demônios creem e tremem. Crer na existência de Deus não é o mesmo que confiar a vida a Ele. Muitos dizem acreditar, mas vivem como se Ele não existisse. Isso é incredulidade disfarçada. O primeiro tipo será revelado muito em breve. Mas antes, é preciso que você esteja com o coração pronto. Porque o que vamos revelar não são estereótipos externos, são condições internas. Tipos de posturas, decisões, atitudes que bloqueiam a ação da graça, que anulam o sacrifício de Cristo na vida de uma pessoa. E o pior, muitas vezes esses perfis não são visíveis aos olhos humanos, mas Deus vê, e Ele não se deixa enganar. Por isso, eu te peço, não veja esse vídeo como uma lista para julgar os outros. Veja como uma janela para dentro da sua alma. Cada tipo revelado será como uma luz acesa em um cômodo escuro. E talvez, em algum deles, você veja reflexos de si mesmo. Mas não tema. Porque se Deus está te mostrando algo, é porque ainda há tempo. Ainda há graça. Ainda há esperança. Ainda há salvação. E agora que sua mente está atenta e seu coração aberto, chegou o momento de começar a revelar o primeiro tipo de pessoa, que, segundo as Escrituras, caminha sem saber rumo à perdição eterna. Mas antes de apontarmos esse perfil, precisamos entender um princípio sagrado que governa a justiça de Deus. Ninguém se perderá por acaso. Cada alma que se afasta da salvação trilha esse caminho por decisão própria, mesmo quando essa decisão está mascarada por religiosidade, tradição ou boa intenção. Esse é justamente o perigo do primeiro perfil que vamos desvendar agora. E talvez seja um dos mais presentes no mundo atual. Eles não são assassinos, nem bruxos, nem ateus militantes. Na verdade, muitos deles se consideram pessoas boas. São gentis, educados, respeitam os outros, ajudam o próximo, fazem caridade. Alguns até se emocionam com músicas cristãs e acreditam em forças superiores. Mas ainda assim não serão salvos. Porque esse primeiro grupo é composto pelos que acreditam em Deus, mas não em Jesus. Sim, essa é uma distinção espiritual crítica. Eles dizem: eu acredito em Deus e isso basta. Mas ignoram, rejeitam ou relativizam o único nome pelo qual importa ser salvo: Jesus Cristo. Acham que é possível chegar a Deus por meio da energia, da natureza, da bondade, da religião dos pais ou até do próprio coração. Mas a Bíblia é inegociável quando declara, em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essas pessoas podem até parecer espirituais, mas vivem como se Jesus fosse apenas mais uma possibilidade entre muitas. Como se ele fosse um mestre, um exemplo de moralidade, um símbolo de amor. Mas não o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Verbo feito carne. E aqui está o detalhe que muitos ignoram: crer em Deus não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus como Senhor, reconhecê-lo como o único mediador entre Deus e os homens, receber seu sacrifício como suficiente e definitivo. Por isso esse primeiro tipo é tão sutil e tão perigoso.
Porque ele se sente em paz. Ele acredita que está tudo bem com sua alma. Ele diz frases como: Deus conhece meu coração, minha fé é do meu jeito, não preciso de religião para ter Deus. Mas o problema não está em ter ou não religião. O problema está em recusar o único caminho que Deus ofereceu ao mundo, o seu Filho. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi um apóstolo que disse isso. Não foi um teólogo. Foi o próprio Cristo. Rejeitar essa verdade é automaticamente rejeitar a salvação. E muitos fazem isso sem perceber. Acham que podem viver em paz com o universo, meditar, praticar boas ações e com isso garantir um lugar no céu. Mas isso é autojustificação, é vanglória, é rebelião disfarçada. Essas pessoas não veem o pecado como algo grave. Elas acreditam que todos têm falhas e que Deus vai passar pano porque é amoroso. Mas se o pecado fosse algo trivial, Cristo não teria morrido. A cruz revela o peso do nosso erro e o preço da nossa salvação. Desprezar o sacrifício de Jesus é pisar sobre o sangue do Cordeiro. É declarar, com as atitudes, que o sofrimento do Filho de Deus foi em vão. Agora pare por um momento e reflita. Será que esse perfil descreve alguém que você conhece? Ou talvez você mesmo? É possível que você tenha crescido ouvindo sobre Deus. Que você ore, diga graças a Deus e até fale dele com frequência. Mas, e Jesus? Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Ele é apenas uma figura bonita na parede da sua casa? Uma lembrança de infância? Um nome que você menciona em orações automáticas? Ou ele é seu salvador pessoal? Se essa pergunta mexeu com você, é porque o Espírito Santo está soprando aí onde você está agora. Ele está revelando com amor que a fé que salva não é uma fé vaga em algo superior. É uma fé firme, inegociável, rendida à pessoa de Jesus Cristo. Porque sem ele, todas as outras crenças são castelos de areia diante do mar da eternidade. E esse é só o primeiro tipo. Ainda há outros 6. Se esse já causou impacto, imagine os que estão por vir. E antes de seguirmos, quero te fazer um pedido. Não pule etapas. Não tente adivinhar quais são os próximos, porque cada tipo será revelado no momento certo, de forma progressiva, para que você tenha tempo de refletir, avaliar e reagir. Talvez, neste exato momento, o Espírito esteja te convencendo do pecado, te mostrando que sua fé sempre foi superficial, que você nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, que você até acreditava em Deus, mas nunca entregou sua vida a Cristo. Se esse é o caso, não ignore, porque Deus te trouxe até aqui para isso, para abrir seus olhos, para te dar a chance de recomeçar. Você não está assistindo isso por acaso. Há uma guerra espiritual acontecendo agora por sua alma, e Deus está lutando por você. Mas Ele não te forçará. Ele respeita a sua escolha. E tudo começa com um passo. Reconhecer que só Jesus pode salvar. Não Maria, não os santos, não o pastor, não você mesmo. Só Jesus, o Cordeiro, o Mediador, o Rei, o Filho do Deus vivo. E agora que você entendeu o primeiro tipo, quero que continue comigo até o fim. Porque o segundo tipo pode parecer ainda mais próximo. Pode ser alguém que você admira. Pode ser você sem perceber. A verdade precisa ser absorvida, não apenas ouvida. E o Espírito Santo precisa de espaço para trabalhar no seu coração. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda assim, algo parece errado com sua fé? Já teve a sensação de que, mesmo obedecendo regras religiosas, sua alma continua vazia? Essa sensação é mais comum do que parece, e pode ser um alerta do céu. Porque o segundo tipo de pessoa que, segundo as Escrituras, não poderá ser salva, pode estar envolvida com a igreja, com o louvor, com as tradições cristãs, e ainda assim, nunca ter nascido de novo. Esse segundo perfil é conhecido por um nome que, só de ser mencionado, já carrega peso: os religiosos vazios. E antes que você pense em outras pessoas, olhe primeiro para dentro. Porque a religiosidade não se mede pelo que você faz em público, mas pelo que você é em secreto. Não é sobre orar bonito em voz alta. É sobre ter intimidade com Deus no silêncio do quarto. Não é sobre saber versículos decorados. É sobre viver o que se prega. Não é sobre estar em todas as reuniões da igreja. É sobre ser a igreja onde estiver. Religiosos vazios são mestres em manter aparências. Sabem os jargões. Chamam todos de irmão,
e dizem glória a Deus no momento certo, mas seus corações estão distantes. Suas vidas são contraditórias. Não há frutos, não há quebrantamento, não há renúncia. Eles confundem frequência com comunhão, confundem liturgia com presença, confundem legalismo com santidade. E com isso, vivem uma fé de fachada. Uma fé que impressiona homens, mas não convence o céu. Jesus confrontou diretamente esse perfil. Em Mateus capítulo 23, ele dirigiu palavras duríssimas aos fariseus, os religiosos da época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essas palavras cortam como espada, mas são necessárias, porque religiosidade sem arrependimento é uma máscara que não engana a Deus. E talvez você esteja pensando, mas eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja. Sim, e isso é maravilhoso, mas tudo isso precisa fluir de um coração transformado, não apenas treinado. Porque Deus não procura performers espirituais. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Gente que vive o que prega, que ama o que crê, que teme ao Senhor não só no domingo, mas de segunda a sábado, que obedece mesmo quando ninguém está vendo, que busca santidade em vez de reconhecimento. Religiosos vazios amam a posição, mas fogem da cruz. Amam o título, mas rejeitam o quebrantamento. São rápidos para apontar os erros dos outros, mas cegos para os próprios. Não se comparam a Cristo, se comparam a pecadores, e acham que estão bem porque não são como os outros. Mas o padrão de Deus nunca foi o pecador ao lado. O padrão é Jesus, e diante dele, todos precisamos de arrependimento, todos precisamos de transformação. Esse perfil é perigoso porque é difícil de detectar, inclusive por quem o vive. A pessoa acha que está em pé, quando na verdade está caída. Acha que tem luz, mas vive em trevas. E pior, ela influencia outros com essa espiritualidade artificial. Ela se torna um referencial externo de algo que, internamente, não é real. E Jesus disse que esse tipo de pessoa nem entra no reino, nem deixa os outros entrarem. Por isso, o religioso vazio pode estar com a Bíblia na mão e com o coração longe do autor dela. Pode estar com a boca cheia de versículos e com a vida cheia de pecado escondido. Pode cantar sobre céu com os lábios, mas caminhar rumo ao inferno com os pés. Porque Deus não se impressiona com linguagem. Ele sonda a essência. Ele vai direto ao espírito. E quando ele olha, ou vê um coração rendido, ou vê um templo vazio. A grande tragédia do religioso vazio é que ele se engana a si mesmo. Ele se vê como justo. Ele se considera quase salvo. Ele acha que está melhor do que muitos, e por isso relaxa. Mas Apocalipse 3 traz uma advertência a uma igreja exatamente assim. Porque dizes, estou rico e abastado, e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Veja o contraste. A autoimagem é triunfante, mas a realidade espiritual é desastrosa. Você consegue perceber o quanto isso é sério? Quantos vivem essa fé rasa, baseada em tradição, performance e orgulho? Quantos estão convencidos de que são salvos porque ocupam cargos, porque têm uma longa história na igreja, porque cresceram em família cristã? Mas Jesus está à porta, batendo. E muitos nem percebem que ele está do lado de fora, porque estão ocupados demais sendo bons crentes, mas nunca foram discípulos. A diferença entre o crente e o discípulo é simples. O crente acredita, o discípulo obedece, o crente assiste, o discípulo serve, o crente ouve, o discípulo pratica, o crente conhece o caminho, o discípulo caminha nele. E a salvação não é para os que apenas creram intelectualmente, é para os que seguem, para os que andam com Jesus, para os que negam a si mesmos, tomam sua cruz e o seguem até o fim. E talvez, ao ouvir isso, você esteja pensando, mas e eu? Será que estou vivendo uma religiosidade vazia?
Se essa dúvida está surgindo em seu coração, ela é um sinal de que Deus ainda está trabalhando aí dentro. O religioso vazio raramente se questiona. Ele tem certeza. Mas quem tem o Espírito Santo sabe quando algo não está certo. Ele sente. Ele chora. Ele clama. Ele se desespera se perceber que o fogo está se apagando. Então, se você sente que sua fé esfriou, que seu coração está distante, que sua obediência virou rotina, clame por um avivamento pessoal. Peça a Deus para restaurar a alegria da salvação. Peça para que Ele limpe o templo da sua alma, para que derrube os altares da aparência, para que traga vida onde só há ensaio, porque Ele quer transformar religiosidade em relacionamento. Ele quer trocar formalidade por intimidade. Ele quer você por inteiro, não só nos momentos bonitos, mas na sua verdade. Mas nem sempre a queda de uma alma acontece de forma brusca. Às vezes, ela é sutil. Um desvio quase imperceptível no começo, mas que com o tempo a afasta quilômetros da presença de Deus. E assim surge o terceiro tipo de pessoa que não poderá ser salva: aqueles que viram a luz, mas escolheram as trevas. Pessoas que conheceram o caminho da verdade, experimentaram a graça, ouviram o chamado, mas, deliberadamente, voltaram para o mundo. Esses não são os ignorantes, nem os que nunca ouviram. São os que já foram tocados, os que sentiram a presença, os que talvez até pregaram, evangelizaram, louvaram. Mas em algum momento algo mudou. Não por acidente, mas por escolha. Trocaram a eternidade por prazeres temporários. Abandonaram o altar e retornaram à lama. E a Bíblia fala sobre eles com palavras que arrepiam. Em 2 Pedro 2, 20 e 21, lemos: Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. É isso mesmo, pior do que antes de conhecer. Porque agora sabem, têm consciência, foram iluminados, mas preferiram apagar a lâmpada. Foram libertos, mas abriram mão da liberdade. E isso torna sua condição ainda mais grave. Hebreus 10, 26 declara: Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Essa é uma das declarações mais fortes do Novo Testamento. Não porque o sacrifício de Cristo falhe, mas porque quem age assim o rejeita conscientemente. Esses são os apóstatas, pessoas que abandonaram deliberadamente a fé. E não por fraqueza ou tentação momentânea, mas por convicção. Voltaram a amar o mundo mais do que a Deus. E o que muitos não entendem é que a apostasia não começa com uma negação pública. Começa com uma frieza particular, com um coração que já não se quebranta, com um espírito que já não se move. Começa quando a oração vira rotina, quando a palavra perde o sabor, quando o culto se torna apenas mais uma obrigação. Esse tipo de pessoa ainda pode estar presente entre os irmãos, pode continuar cantando, pode estar sentado no banco, sorrindo, com a Bíblia em mãos, mas lá dentro já foi embora. O coração se desligou, a mente se endureceu, a fé se apagou. E se não houver arrependimento profundo, resta apenas o juízo, porque Deus não pode ser zombado. O que o homem semeia, ele colherá. E quem pisa sobre o sangue do Cordeiro está zombando do céu. Por isso, é necessário fazer um autoexame. Você ainda se emociona com a cruz? Você ainda sente arrependimento quando erra? Você ainda se importa com o que o Espírito Santo pensa? Ou tudo virou protocolo? Você ainda sente sede da presença? Ou se contentou com os aplausos dos homens? Você ainda teme ao Senhor? Ou aprendeu a manipular a graça para justificar seus desejos? O verdadeiro salvo pode até cair, mas ele não permanece caído. Ele se levanta, porque há uma voz dentro dele que não o deixa em paz. Há um fogo que não se apaga. Há um clamor que o chama de volta. Mas o apóstata não sente mais isso. Ele calou o espírito. Ele sufocou a verdade. Ele se habituou ao pecado. Ele racionalizou sua rebelião. E agora já não há mais conflito. Apenas indiferença.
E essa indiferença é o aviso de que algo está terrivelmente errado. Aqueles que conhecem a palavra e escolhem o pecado vivem o pior tipo de cegueira, porque não é ignorância, é desprezo. Eles olham para a cruz, para o sangue, para a ressurreição e dizem com a vida: não preciso disso. Preferem a própria vontade, preferem os prazeres momentâneos, preferem a aprovação do mundo, preferem o pecado. E assim vão apagando a voz de Deus até não ouvi-la mais. Mas mesmo diante dessa dureza, há uma porta. Enquanto há vida, há chance. O arrependimento ainda é possível. A restauração ainda pode acontecer. Mas não virá com conforto. Virá com lágrimas. Virá com humilhação. Virá com a quebra total do orgulho. Com o reconhecimento de que se afastou da fonte. De que tentou viver com aparência de piedade, mas negou o seu poder. E só quem se humilha será exaltado. Só quem se curva diante do trono será levantado no dia da glória. A palavra de Deus diz que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa é a imagem dos que conheceram a limpeza, mas voltaram para a sujeira. É duro, é forte, mas é verdadeiro. E está nas Escrituras, porque Deus não quer nos entreter com palavras doces. Ele quer nos salvar com verdades eternas. E essas verdades nem sempre agradam, mas libertam. Agora pare e pense. Será que em algum momento você começou a se afastar? Será que ainda carrega o nome, mas perdeu a essência? Será que está vivendo da memória de experiências antigas com Deus, mas hoje sua alma está seca? Será que trocou o fogo do altar pelo conforto do banco? Será que esqueceu o primeiro amor? Se sim, não ignore esse chamado. Volte. Agora. Com lágrimas, com clamor, com urgência. Porque quanto mais tempo passa, mais o coração endurece. Mais difícil fica sentir. Mais difícil fica crer. Mais longe você vai sem perceber. E o risco de cruzar a linha da apostasia não é teórico, é real. Por isso, se hoje você ainda ouve a voz do Espírito, não endureça o coração, porque amanhã pode ser tarde. E Deus não quer te perder. Ele te chama, Ele te espera. Mas Ele não vai competir com seus ídolos. Ele não vai se impor. Ele é rei, não servo da sua agenda. Se você o quiser, terá que abandonar tudo, terá que escolher, terá que morrer para o mundo e viver para Ele. Porque a salvação não é para os que andam nos dois caminhos, é para os que negam a si mesmos, tomam a cruz e não olham para trás. Mesmo diante de tantos sinais, tantas advertências e tantos toques do Espírito, ainda existem aqueles que insistem em ignorar a voz de Deus. E quando a alma se recusa a ouvir, ela corre um risco ainda maior: blasfemar contra o próprio Espírito Santo. Este é o quarto tipo de pessoa que não poderá ser salva, não por falta de amor divino, mas porque atravessou um limite espiritual que não pode mais ser desfeito. Jesus, em Mateus 12, 31, 32, disse algo que ecoa até hoje com um peso celestial. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Essas palavras não são simbólicas, não são figuras de linguagem, são um decreto eterno do próprio Filho de Deus. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Muitos têm dúvidas sobre isso. Alguns vivem com medo, achando que cometeram esse pecado imperdoável por palavras ditas no passado. Mas o Espírito Santo, quando está presente, nunca deixa uma alma arrependida sem consolo. A blasfêmia contra ele não é um deslize verbal, não é um comentário imprudente, não é uma dúvida momentânea. É um estado de rebeldia consciente, deliberada, maliciosa e final. É quando uma pessoa presencia claramente a ação do Espírito, reconhece que é Deus agindo, e mesmo assim, por orgulho ou rejeição total, atribui essa obra ao diabo. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles viram Jesus expulsar demônios pelo poder do Espírito e disseram que ele fazia isso por Belzebu. Eles sabiam a verdade, sentiram a autoridade,
mas resistiram de forma voluntária, chamando-o santo de profano, chamando o divino de diabólico. Esse pecado não nasce do engano. Ele nasce da obstinação. É quando o coração se fecha completamente para a verdade, mesmo sabendo que é verdade. É uma decisão de endurecer, de recusar luz, de zombar do que é santo. E Deus, que é longânimo, quando vê isso, se cala. Porque onde há blasfêmia contra o Espírito, não há mais espaço para arrependimento. O indivíduo já não quer mais salvação. Ele não apenas rejeita o Salvador, ele insulta a própria graça. Essa é a linha que, uma vez ultrapassada, não pode mais ser recuada. E é por isso que o Espírito Santo, ao longo de toda a jornada de uma alma, envia sinais, toques, inquietações. Ele adverte, ele clama, ele convence. Mas quando é rejeitado de forma final, ele não força, ele se retira. E quando o Espírito de Deus se retira, resta apenas o juízo. Não há culto, não há louvor, não há intercessão que possa quebrar esse silêncio divino. Porque o céu já encerrou o expediente de misericórdia para aquele coração. Mas atenção, se essa mensagem ainda te toca, se ainda há temor em seu coração, se ainda há sede por Deus, se ainda há lágrimas, se ainda há inquietação, você não blasfemou contra o Espírito. Porque quem comete esse pecado já não sente mais nada, já não se importa, já não teme, já não ouve, já não busca. E se você ainda está buscando, ainda há esperança, ainda há caminho, ainda há sangue que limpa, ainda há cruz. A blasfêmia contra o Espírito é real, mas é o destino de poucos e o aviso de muitos. Serve como um alerta para que nunca endureçamos nosso coração, para que nunca desprezemos o que é santo, para que jamais relativizemos o mover de Deus. Porque quando o Espírito fala, o inferno se cala. Quando ele age, não há argumento teológico ou racional que possa se levantar. E quem fecha os olhos para essa luz, mergulha numa escuridão da qual não há retorno. Muitas vezes, essa blasfêmia começa em forma de zombaria. Pessoas que ridicularizam dons espirituais, que escarnecem de manifestações legítimas, que riem da adoração, que satirizam o mover de Deus. Outras vezes, começa por influência. Grupos, movimentos, correntes de pensamento que se levantam contra tudo que vem do céu, tentando desacreditar, esfriar, racionalizar o que só pode ser entendido pelo Espírito. E aos poucos, essa zombaria se torna desprezo. Depois, desprezo se torna resistência. E então a alma se torna seca, fria, cínica, já não sente mais nada, já não crê em mais nada, já não vê diferença entre o santo e o profano. E esse é o momento mais perigoso, porque é aí que a alma já blasfemou, mesmo sem perceber. Por isso, proteja seu coração. Honre o que é de Deus. Respeite o que você ainda não entende. Não permita que o espírito crítico sufoque o Espírito Santo. Não permita que o orgulho espiritual te cegue. Não transforme a graça em assunto de piada. Porque o espírito que convence também se retira. Ele é doce, mas também é fogo consumidor. Ele é consolador, mas também é juiz. E quem o insulta, caminha por um abismo do qual não há volta. Essa é uma das verdades mais temidas das Escrituras, e também uma das menos pregadas, mas precisa ser dita. Porque a fé não pode ser construída apenas com promessas. Ela também precisa ser alimentada com temor, com reverência, com seriedade diante do que é eterno. E o Espírito Santo é eterno. Ele não é uma energia, não é uma força impessoal. É Deus. E como Deus, ele deve ser honrado, respeitado, ouvindo, recebido e jamais insultado. Agora respire fundo. Feche os olhos. Ouça. Se ainda há quebrantamento dentro de você, isso é a prova de que o Espírito Santo ainda está aí, ainda te visita, ainda te chama, ainda acredita que há mais. Então volte-se para ele. Peça perdão por toda irreverência, por todo descaso, por toda frieza, e suplique: Espírito Santo, não se afaste de mim, porque sem ele nada tem sentido, nada tem vida,
Nada tem futuro, e essa consciência deve te conduzir não ao medo paralisante, mas à reverência profunda, ao compromisso renovado, à paixão restaurada. Porque não há vida fora do Espírito, e não há salvação sem Ele. O que convence, santifica, prepara e sela o salvo é Ele. E quem o despreza, despreza a própria eternidade. Há uma outra categoria silenciosa de pessoas que, apesar de não escarnecerem da fé ou blasfemarem contra o Espírito, vivem como se tivessem tempo infinito, e por isso postergam a decisão mais importante de suas vidas. Este é o quinto tipo de pessoa que não pode ser salva: os que morrem sem Cristo. Essa verdade é direta, dura e definitiva. Não há segunda chance após a morte. Não existe oração póstuma que altere o destino de uma alma. Não há missa de sétimo dia, novena, cerimônia ou sacrifício que possa redirecionar o espírito de alguém que partiu sem estar reconciliado com Deus. Hebreus 9:27. É claro como a luz do meio-dia. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois disso, o juízo. E não há apelação. Essa é uma das maiores ilusões espirituais que paira sobre o mundo moderno. A ideia de que a misericórdia de Deus irá de alguma forma ultrapassar os limites da morte e salvar até mesmo aqueles que nunca quiseram ser salvos. Mas a verdade bíblica é cristalina. A salvação só é possível em vida. O tempo de decidir é agora. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de aceitar a cruz é enquanto o fôlego ainda está nos pulmões. É por isso que a procrastinação espiritual é tão perigosa. O inimigo sabe que não pode roubar sua salvação à força. Então ele tenta adiar sua entrega. Ele sussurra: você ainda tem tempo. Aproveite a vida, depois você se acerta. Mas o problema é que ninguém sabe quando o depois se tornará nunca mais. Quantos já foram dormir acreditando que teriam mais um dia e não acordaram? E mesmo entre os cristãos, muitos vivem com esse mesmo veneno adormecido. Adiam decisões, empurram arrependimentos, toleram pecados pequenos dizendo: um dia eu deixo. Mas o céu não será herdado por quem pretende mudar. O céu é para quem já começou a mudança, para quem ouviu a voz e obedeceu. Para quem aproveitou o dia chamado hoje, como alerta o salmista: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso. Um homem rico, farto de bens, decidiu ampliar seus celeiros dizendo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele viveu como se tivesse o controle do tempo, e quando menos esperava, o relógio da eternidade bateu, e ele não estava pronto. Esse é o drama do mundo moderno. As pessoas fazem planos para tudo: carreira, casamento, filhos, viagens, aposentadoria, mas se esquecem de preparar a alma para a eternidade. E o maior erro não é planejar, é viver como se a morte fosse improvável, como se a eternidade não fosse uma certeza, como se Deus fosse uma ideia a ser considerada mais tarde. Mas mais tarde pode não existir. E talvez nesse momento, você esteja lembrando de alguém querido que partiu sem Jesus. E isso dói. Dói porque a eternidade é definitiva. Dói porque sabemos que não há mais o que fazer. Mas também deve servir como alerta. Porque enquanto houver vida, há esperança. Há tempo para os que ainda estão vivos. E esse tempo é um presente que não pode ser desperdiçado. A morte sem Cristo é o encerramento de uma chance que foi dada e recusada. E por isso, é tão urgente que preguemos, que clamemos, que intercedamos, que falemos do Evangelho, não apenas dentro dos templos, mas nas ruas, nas casas, nas escolas, nos ambientes de trabalho. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quando ela parte, parte para sempre. Por isso, se hoje você ainda respira, ainda sente, ainda ouve, reconcilie-se com Deus. Não espere pelo amanhã. Não confie no tempo. O tempo é um favor divino, não um direito humano.
E a vida não avisa quando vai embora. Ela simplesmente parte. Como o vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Como a flor que nasce pela manhã e seca ao entardecer. E para os que vivem hoje como se estivessem garantidos, mesmo estando longe de Deus, a palavra deixa uma advertência. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque vai chegar um momento em que ele não estará mais perto. E quem não o buscou antes, não o encontrará depois. O tempo da graça é agora. O clamor do céu é hoje. O toque do Espírito é neste instante. A eternidade não começa quando morremos. Ela já começou. Estamos todos caminhando para ela. E a grande pergunta é: para onde você está indo? Cada decisão sua, cada pensamento, cada escolha está te conduzindo para um destino eterno. E se você ainda não selou sua vida com o sangue de Cristo, você ainda está perdido e precisa ser salvo. Urgentemente. Não é exagero. É Bíblia. O inferno não está reservado para os piores. Está reservado para os que rejeitam a única porta que leva ao céu. E essa porta tem nome. Se chama Jesus Cristo. E ela está aberta agora. Mas não estará para sempre. Um dia ela se fechará. E os que ficarem do lado de fora não poderão mais entrar. Não por falta de amor, mas por recusa própria. Então, ouça a voz do céu mais uma vez. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não endureça, não adie, não fuja. Renda-se, porque a vida é curta, mas a eternidade é para sempre. Entre todos os perfis que enfrentam o risco de não serem salvos, há um que parece invisível. Um tipo que passa despercebido, até mesmo nas igrejas. Eles estão presentes, cantam, oram, servem, mas sua fé não é verdadeira. Seu compromisso é superficial. Sua entrega é seletiva. Eles são o sétimo tipo, os que se enganaram a si mesmos. Essas pessoas vivem sob a ilusão de que estão seguras, quando na verdade nunca nasceram de novo. Elas têm uma religião, mas não têm um relacionamento. Elas conhecem as doutrinas, mas não conhecem o Salvador. Elas se apegam aos rituais, aos eventos, às tradições. Mas no íntimo, o coração está distante. Elas vivem um evangelho cultural, familiar, herdado, mas não pessoal. E esse é o maior perigo de todos. Porque quem está no erro, mas sabe que está no erro, ainda pode clamar por socorro. Mas quem acha que está salvo e não está, dificilmente se volta. Porque não vê necessidade. Não sente urgência, não se considera perdido. Essas pessoas confundem envolvimento com transformação, mas um coração pode estar rodeado de Bíblia e nunca ter sido tocado por ela. Jesus falou exatamente sobre isso. Em Mateus 7, 21, 23, ele alerta: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles não eram ateus, não eram perseguidores da fé, eram gente da igreja, mas que nunca foram do reino. Essas palavras são como um trovão, elas ecoam com uma seriedade que estremece a alma, porque mostram que é possível fazer tudo certo do lado de fora e ainda assim estar completamente perdido por dentro. É possível ser ativo na obra sem nunca ter conhecido o dono da obra. É possível usar o nome de Jesus sem ter o nome escrito no livro da vida. E como isso acontece? Quando a fé é apenas formal, quando não há arrependimento, quando o pecado é racionalizado, quando a santidade é substituída por performance, quando a oração é apenas recitada, quando a adoração é só estética, quando a comunhão é apenas social, quando o evangelho se torna um conjunto de regras, em vez de uma transformação de dentro para fora. Esses enganados por si mesmos acham que estão bem, mas vivem uma fé estéril, sem frutos, sem quebrantamento, sem vida. Eles se satisfazem com o movimento, mas desconhecem a presença.
se emocionam com o ambiente, mas não se rendem à verdade. E vivem convencidos de que são salvos, porque cumprem uma rotina religiosa. Mas Jesus não veio para instituir rituais. Ele veio para ressuscitar mortos espirituais. Esse é um chamado à sinceridade, um convite ao autoexame mais profundo. O apóstolo Paulo escreveu: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não é sobre duvidar da salvação, é sobre confirmar se ela de fato existe. Porque ninguém pode viver da fé do pai, da mãe, do pastor, do cônjuge. A salvação é individual. O novo nascimento é pessoal. E sem ele, ninguém verá o reino. E como saber se fomos transformados? Os sinais são claros. Há arrependimento verdadeiro. Há amor pelas coisas de Deus. Há sede pela palavra. Há renúncia do pecado. Há desejo de santidade. Há temor do Senhor. Há frutos que glorificam o Pai. Não perfeição, mas um processo visível de mudança. Uma nova natureza. Um novo caminho. Uma nova vida. E se, ao ouvir tudo isso, você percebe que talvez nunca nasceu de novo, então saiba que este é o momento. Agora. Deus te trouxe até aqui não para te acusar, mas para te libertar, para abrir os seus olhos, para te mostrar que a religião pode maquiar, mas só o sangue de Jesus pode purificar. E Ele está pronto para perdoar, restaurar e fazer tudo novo. Desde que você se renda de verdade. Não importa há quanto tempo você está na igreja, não importa quantos versículos você sabe, não importa o quanto você já serviu. Se não houve um encontro real com Jesus, se você não se rendeu por completo, se não houve arrependimento, fé e transformação, então chegou a hora. Porque o tempo está se esgotando, e o que está por vir exigirá fé genuína, fé provada, fé que permanece até o fim. Jesus está voltando. Os sinais são cada vez mais evidentes. O mundo está mergulhado em trevas. O engano cresce, o pecado se normaliza. A apostasia se espalha, e só os que estiverem firmados na rocha resistirão. Só os que tiverem o coração queimando pelo Espírito estarão prontos. Só os que nasceram de novo entrarão. Todos os outros ficarão para trás. Por isso, agora é o momento de decisão. Não adie, não racionalize, não ignore. Ouça o chamado do céu. Arrependa-se, confesse, receba, viva. Porque Deus não quer que você apenas ouça sobre salvação. Ele quer que você a experimente, que você viva com a certeza da eternidade, que você ande com o Espírito, que você esteja pronto para encontrá-lo, seja no arrebatamento ou no último suspiro. E se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo te tocou, se algo foi revelado, então não fique calado. Escreva nos comentários: eu entrego minha vida a Jesus. Declare com fé: eu me rendo totalmente. Se você já é salvo, escreva: amém, Senhor. Continua me moldando. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, inscreva-se, ative o sininho. Não apenas para nos ajudar, mas para que o algoritmo leve esta palavra a mais vidas. Isso é evangelismo digital. É missão. É reino. Jesus está voltando. Que Ele nos encontre com os olhos firmes na cruz, o coração ardendo pela palavra e a vida em total obediência. Que não sejamos enganados por nós mesmos. Que não sejamos apenas religiosos. Que sejamos verdadeiramente salvos. Que sejamos dele, eternamente dele. Amém.